Certo, amém. Eu vou pedir que você abra a palavra de Deus junto comigo, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Êxodo, capítulo 12. Pode abrir aí na sua Bíblia, no seu celular, deixa aberto aí, Êxodo, capítulo 12. Hoje o tema desta breve reflexão, nós vamos ter hoje da parte do Senhor, primeiramente, é Páscoa é igual a Jesus. Páscoa é igual a Jesus. E nós vamos ler então alguns versículos ali de Êxodo no capítulo 12. Então diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler primeiramente os versículo 3, vamos começar ali, eu vou guiando os irmãos ali, ok? Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz assim, palavras do Senhor para Moisés e Arão. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Vamos lá, versículos 7 e 8, mesmo capítulo. E tomarão do sangue e o colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Vamos para os versículos 11 ao 14. Assim, pois, o comereis, o cordeiro, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, o Deus eterno. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, ou memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Finalmente, vamos pular ali para o versículo 24 até o 27. Verso 24, Êxodo, capítulo 12 ainda. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra que está aqui diante de nós nesta manhã e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Hoje nós celebramos uma data especial, Pai, como já falamos aqui, mas eu entendo que hoje, principalmente, o Senhor tem algo a nos ensinar através disso, não apenas desta comemoração por si só. E a palavra que está aqui diante de nós é prova disso, que o Senhor tem algo para nos dizer nesta manhã. Então, realmente, fala conosco, Senhor, com cada um de nós aqui, porque nós, teus servos, estamos te ouvindo. E me ajuda a transmitir, a comunicar esta palavra aos meus irmãos de forma que te glorifique. Eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor. Então, eu peço que o Senhor me ajude, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos mais uma vez. Amém e amém. Irmãos,
A palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica. Vou falar aqui, mas na faculdade, quando eu fiz meu hebraico, não era nada bom. É uma língua totalmente estranha. Mas Páscoa vem do hebraico Pessar, mais ou menos assim que fala. Isso significa passar por cima. Páscoa vem de Pessar, passar por cima. E essa palavra é uma referência ali onde a gente leu, nos versículos 12 e 13. Se a gente olhar ali, né? Quando o anjo da morte passa por cima das casas de todo o Egito, né? Versículo 12 ali, né? E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Em seguida ali no versículo 13, né? Na segunda parte. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Então, é daí que vem Páscoa, passar por cima. E isso aqui estava acontecendo porque o Senhor, Ele estava enviando a 10ª e última praga sobre a terra do Egito, que era a morte dos filhos primogênitos de cada família, do filho mais velho, né? E isso estava acontecendo ali por conta da desobediência de Faraó, em não libertar os hebreus da escravidão. Nós temos estudado aqui na escola dominical, né, sobre a história do povo hebreu, e nós sabemos que Faraó foi bem teimoso, teve o coração endurecido pelo próprio Deus e não libertou o povo da escravidão, conforme Deus tinha ordenado, né? E nesse capítulo 12 de Êxodo, irmãos, o Senhor, Ele dá as orientações para a realização da primeira Páscoa, desse passar por cima que Ele iria realizar, né? E de como essa celebração, esse acontecimento, ele seria eternizado na história do povo hebreu. E a gente já pode entender já de início, irmãos, que na verdade, os irmãos não me entendam errado, por favor, mas a Páscoa é de fato, na sua essência, ela é uma festa judaica, né? E não uma festa cristã na sua essência, né? Teve um caminho depois, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a essência da Páscoa ela é uma festa judaica, né? Só que a grande questão que eu quero trazer aqui é qual forma que a Páscoa aponta para Jesus Cristo. Eu falei que o título dessa pregação é Páscoa é igual a Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês como que a Páscoa aponta para Jesus Cristo. E dessa forma a gente, claro, reafirma a importância da Páscoa na nossa comemoração, na história. Isso é inegável, né? Mas na Páscoa judaica, meus irmãos, tem alguns elementos que o Senhor orienta que sejam servidos na refeição, né? E eu vou falar aqui rapidamente, temos aqui a mesa posta, né? Temos alguns elementos aqui, nós vamos nos servir daqui a pouco desta mesa, foi preparado com muito carinho aí por várias irmãs, e a gente vai se servir daqui a pouco, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela de forma bem breve, tá? E se a gente for ver ali no capítulo 12, o primeiro elemento é o cordeiro, né? Primeiro que nós lemos ali no versículo 3, tomai para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, segundo o tamanho das famílias, né? Um cordeiro para cada casa. Só que tinha uma forma específica de preparar esse animal, para esse cordeiro servir de alimento, né? E devia ser um animal de 1 ano, era uma série de regras, eu não vou falar todas aqui, mas tinha que ser um animal de 1 ano, tinha que ser um animal macho, sem defeitos, ele devia ser assado e não cozido, ele não podia ter nenhum osso quebrado, nenhum tipo de defeito físico. Tinha uma série de regras ali que o Senhor estipulava, né, para que fosse um sacrifício realmente excelente ao Senhor. E quando o cordeiro fosse morto para ser preparado para essa refeição, dessa primeira Páscoa, o sangue dele devia ser passado em todas as partes da porta, nos batentes, né? Nas vistas de porta, como a gente conhece hoje, né? Digamos assim. Tinha que ser passado em toda a volta, por cima ali, o sangue do cordeiro. Porque aquilo ali seria um sinal, como nós lemos. Quando o anjo da morte enviado por Deus passasse pela casa que tivesse o sangue nos umbrais, ele passaria reto e não mataria o filho primogênito daquela casa, conforme a praga que estava sendo enviada ali. Então seria aquele sinal, porque o Senhor saberia, o anjo da morte, melhor dizendo, enviado por Deus, saberia que aquela família tinha obedecido a Deus. O anjo da morte saberia que ali já havia tido uma morte, não do primogênito, mas do cordeiro como Deus havia ordenado ali.
Então esse é o primeiro elemento, é o cordeiro, né? Temos ele aqui bem no centro da mesa. O segundo elemento são os pães asmos, ou os pães sem fermento. E o fato de Deus orientar que os pães fossem feitos dessa forma, sem fermento, são dois motivos pelo menos. O primeiro deles é que os hebreus se lembrassem da pressa com que tudo aconteceu, esse acontecimento ali da primeira Páscoa, como foi comemorado. No versículo 11 nós lemos ali, né? Comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, né? A Páscoa com que eles consumiram ali o alimento. E também a pressa com que eles foram depois ali expulsos do Egito, por conta dessa praga, da morte dos primogênitos. Se a gente pular ali no mesmo capítulo 12, versículos 33, leia ali comigo, me acompanha ali, por favor. Êxodo 12 ainda, versículos 33 e 34. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, ou antes que fermentasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre os seus ombros. E lá no 39 fala também: e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados, foram expulsos do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Então foi tudo muito na pressa, não só a preparação da Páscoa, mas a saída deles do Egito. Eles foram praticamente expulsos depois que os primogênitos morreram pela mão do Senhor. Então o pão asmo simbolizava isso. Mas ele tinha também um sentido figurado aqui, de que o fermento ele representava uma corrupção. O fermento era uma corrupção, enquanto o pão sem fermento, o pão asmo, era a pureza. Esse era o símbolo. E é por isso que Paulo, você não precisa abrir, mas Paulo ele escreve depois em Gálatas 5:9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele afeta toda a massa, né? Ou seja, se tem fermento ali, os irmãos que fazem pão aí bem sabem, né? Bem melhor do que eu. Mas depois que mistura o fermento, não dá mais para separar. Desfermentar, digamos assim, essa palavra, né? Estou inventando aqui. Mas não dá para tirar. Já misturou e acabou. Aí o pão, de certa forma, está afetado, não vou dizer contaminado, mas afetado. Então o sentido de se comerem pães asmos era o sentido da pureza, de algo não corrompido. Então esse é o segundo elemento, o pães asmos. O terceiro elemento são as ervas amargas, está aqui também, nessa mesa representada. E as ervas amargas, elas servem para lembrar o povo hebreu, nessa ocasião aqui, de todo o sofrimento, de toda a amargura que eles viveram no Egito. Foram 430 anos de escravidão dos hebreus na terra do Egito. E as ervas eram para eles se lembrarem de todo o sofrimento que eles passaram para chegarem até ali, até o momento de liberdade em Deus. E o quarto e último elemento que eu quero comentar aqui, apesar de não ser mencionado nesse trecho que a gente leu, é o molho doce, que ele está representado aqui pelo mel, né? Então, além da carne que eu falei aqui do cordeiro, dos pães asmos e das ervas amargas, os judeus foram também incorporando alguns outros alimentos na ceia pascal, conforme a cultura deles, né? Por exemplo, alface, ovo, água salgada, vinho, cada um com o seu significado. Eu não vou me concentrar nisso agora, não é o momento oportuno para isso, mas entre esses elementos o molho doce também foi acrescentado, representado aqui hoje pelo mel. E esse molho eles faziam misturando alguns frutos e representava de certa forma a argamassa que eles usavam para fazer os tijolos durante o trabalho deles, enquanto eles eram escravos. Eles pegavam no pesado. Então, e esse molho, ele tinha uma cor que parecia com a argamassa, com os tijolos que eram feitos. E a gente, então, utilizou também essa representação aqui hoje, através do mel, né? Então, irmãos,
Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, são esses elementos que a gente tem na ceia pascal, na ceia judaica, e que a gente procurou trazer aqui hoje. Mas no começo, o que eu falei? Qual que era o título hoje, né? Que Páscoa é igual a Jesus. Erva amarga, pão sem fermento, igual a Jesus. Como assim é igual a Jesus? Né? Eu quero responder essa pergunta. Eu peço que você abra comigo lá. A gente vai ler primeiro o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Eu quero iniciar a resposta a esta pergunta lendo esse texto. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 6 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e 8. 6 ao 8, melhor dizendo. Então o texto ele inicia falando o seguinte, versículo 6, né? Novamente, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 8. 6 ao 8. Não é boa a vossa jactância, ou a vossa vaidade, vosso orgulho, né, a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Falei agora há pouco que o fermento era um sinal de corrupção, né? Mas os pães asmos são um sinal de pureza, né? Irmãos, o texto já está muito claro aqui, mas eu quero dizer com todas as letras, Jesus Cristo é literalmente a nossa verdadeira Páscoa. Ele é a Páscoa, Ele é igual à Páscoa. A Páscoa é igual a Jesus, melhor dizendo. Ele é a verdadeira Páscoa. E sabe por que Ele é a verdadeira Páscoa? Lembra que no começo eu falei que Páscoa vem do hebraico? Né? Pessar. Passar por cima. Quando Ele passou lá na terra do Egito com o anjo da morte, né? Quando Ele executou a 10ª praga da morte dos primogênitos, por causa da desobediência do faraó. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Foi isso. O Senhor Deus permitiu que o anjo da morte passasse levando a morte sobre Jesus. Foi isso que aconteceu. Foi o primogênito, o unigênito. O anjo da morte passou por cima, executou a Páscoa sobre Jesus. Só que não por causa dos pecados de desobediência dele. Ele não tinha defeito nenhum. Ele não tinha nenhum, simbolizando o cordeiro, ele não tinha nenhum osso quebrado, ele não tinha nenhum defeito. Não eram os pecados dele, mas eram os nossos pecados, meu e teu, de desobediência a Deus. E é por isso que também depois Paulo fala também em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Aquilo que eu ganho por trabalhar para o pecado é a morte. Então a morte seria o pagamento justo para cada um de nós, para mim e para você. Mas esse pagamento ele foi direcionado para Jesus. Porque o anjo da morte passou ali e por permissão de Deus fez com que ele passasse pela morte. E abra lá comigo também a sua Bíblia, por favor, em Isaías 53. Temos aqui essa Bíblia, está aberta neste texto de forma realmente proposital. Abra lá comigo, por favor, Isaías 53. Gosto muito desse texto. Isaías 53, vamos ler a partir do versículo 4 até o 7. Isaías 53, versículos 4 e 7. Deixa a Bíblia aberta nesse texto aí, tá bom? Vamos ler ali, Isaías 53, a partir do verso 4. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, passou sobre ele, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, verso 7, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deixa aí sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. O Senhor, então, o Senhor Deus, ele literalmente ele realizou com Jesus Pessach, passou por cima, realizou a Páscoa sobre Jesus Cristo. E conforme o versículo 7 nós acabamos de ler, Jesus ele foi como um cordeiro para o sacrifício da morte. E é justamente por isso que nós o chamamos de Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo, conforme João Batista fala em João 1. Eis aí o Cordeiro de Deus. 2 vezes que Jesus passa. Um dia Jesus passa, eis aí o Cordeiro de Deus. No outro dia Jesus passa novamente, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Jesus era como esse cordeiro que, segundo os padrões de Deus, não tinha nenhum defeito, não tinha falhas. E é por isso que nós ainda oramos clamando o sangue de Jesus. Porque é o sangue dele que nos cobre. É o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, pelo qual nós não recebemos a morte eterna. É através desse sangue que nós somos libertos, que nós somos salvos. É por isso que nós falamos isso. Só que Jesus aqui ele não é representado apenas pelo cordeiro, mas também, como eu falei há pouco, pelos pães asmos, os pães sem fermento. E ele não tinha, o pão asmo ele não tem esse fermento, ele não tem esse símbolo da corrupção, da vaidade, da vanglória, como nós lemos ali, esse fermento que leveda toda a massa, que contamina toda a massa. Eu falei aqui já, uma vez misturou o fermento, não tem como desfazer. Acabou. Mas é por isso que Jesus também é representado pelos pães asmos. Um pão que estava puro, assim como Jesus. Jesus que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que é cheio de pureza, o pão que é cheio de graça, o pão que é cheio de verdade. O pão vivo que é a sua carne, que Ele mesmo entregou por nós naquela cruz, e do qual nós precisamos nos alimentar todos os dias. Todos os dias. Não uma vez por ano, na Páscoa. Não uma vez na Páscoa, outra no Natal. Todos os dias, todos os dias. E eu falei ainda também sobre as ervas amargas, que para os hebreus eles representaram um tempo de sofrimento, o tempo de escravidão no Egito, 430 anos, em que eles sofreram, em que eles pegaram no pesado. Mas aqui eles representam o sofrimento de Jesus, quando ele se coloca como Cordeiro de Deus em nosso lugar. A gente leu aqui agora há pouco em Isaías, vamos voltar ali, eu pedi para você deixar aberto. Versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Versículo 5, foi ferido pelas nossas transgressões, moído. Ele teve a carne moída pelas nossas iniquidades. Porque nesse versículo ainda fala o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos paz hoje porque ele foi castigado no nosso lugar. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelos ferimentos que ele levou, por cada chicotada que ele levou, cada bofetada que ele levou, é o nosso sinal de cura. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor.
Eu quero já partir para a conclusão, dizendo com toda a certeza do mundo: a verdadeira Páscoa é sim Jesus Cristo. Glória a Deus. Páscoa é sim igual a Jesus. Páscoa é igual a Jesus. Tudo aponta para Jesus, irmãos. Tudo aponta para Jesus. A gente tem conversado sobre isso na escola dominical aqui todas as semanas. Tudo é sobre Jesus. Toda a palavra, toda a trajetória, a história do povo judeu que vem resultar aqui em nós hoje, tudo é sobre Jesus. Tudo aponta para Ele. Todas as parábolas, todas as ilustrações, os exemplos, as histórias, as leis, aquele monte de lei, aquele monte de árvore genealógica que tem na palavra, no final das contas é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje. É por causa dele que nós iremos nos servir dessa mesa. Só que eu quero lembrar de uma coisa também, que essa aqui é uma ceia diferente, né? Não é costumeiro nós fazermos desta forma, né? A gente sempre faz todo mês com pão e vinho, né? No primeiro domingo do mês, conforme a orientação do próprio Jesus, antes de se entregar como cordeiro para ser morto. A gente cita sempre o texto aqui: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Mas como os dois têm a sua igual importância, né? Mas como hoje a gente está celebrando a Páscoa de forma específica, né? A gente vai ministrar a mesa do Senhor lá conforme ela começou. Como foi lá no início. Porque da mesma forma que o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Jesus, a gente entendeu aqui hoje que essa mesa ela aponta para Jesus também. E o objetivo ele permanece sendo o mesmo: a gente fazer esse memorial, trazer à nossa mente de novo a importância do sacrifício de Jesus por mim e por você, por todos nós. E a palavra nos orienta ainda a nós contarmos as próximas gerações. Nós lemos lá no finalzinho, Êxodo 12, quando os filhos perguntarem: o que é essa festa que vocês fazem? Isso aqui é quando nós lembramos de tudo que o Senhor fez por nós. Isso aqui é a gente lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Só que eu realmente não posso encerrar de fato sem deixar algo para a gente pensar. Na primeira Páscoa lá atrás, em Êxodo 12, os hebreus eles mataram um cordeiro, conforme a orientação do próprio Deus, e eles passaram sangue sobre as portas da sua casa, de cada um, né? Para serem salvos da morte, para ser o sinal, para eles não passarem pela morte do seu primogênito. Só que os egípcios não seguiram essa orientação, porque eles não conheciam o Deus de Israel. O faraó fala para Moisés: não conheço o seu Deus, eu não vou soltar o teu povo. Eles não conheciam o Deus de Israel, então eles não fizeram isso. E eles tiveram seus primogênitos mortos, inclusive na casa de Faraó. Diz que nunca, a palavra fala em determinado ponto, que nunca antes se ouviu um choro tão amargo quanto ao que houve naquele dia no Egito, por conta da morte dos primogênitos. Eles não fizeram aquilo que o Senhor orientou. Eles não seguiram aquilo. Mas depois disso veio Jesus, se encarnou, viveu entre nós. Jesus, o Cordeiro de Deus, e Ele morreu para nos cobrir com seu próprio sangue e nos livrar da morte eterna. Mas a reflexão que eu quero deixar aqui é o seguinte: a gente pensando nos hebreus, pensando no sacrifício de Jesus e pensando em nós. Quantos de nós estamos realmente cobertos com o sangue dele? E eu não falo isso para apontar o dedo, eu falo isso para a gente pensar. Para a gente pensar.
Quantos de nós estamos cobertos com o sangue dele de fato? Quantos de nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a porta do nosso coração, para nos servir como sinal de vida eterna, de livramento? Pensando em Jesus como o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue, quem nós temos sido hoje? Os hebreus ou os egípcios? Isso é para nós pensarmos. Eu quero orar mais uma vez antes de nós nos servirmos da mesa. Peço que você feche os teus olhos, baixe a tua cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira o pecado de cada um dos meus irmãos. E nós te glorificamos aqui, juntos hoje por isso, Pai, por essa verdade, porque em Jesus nós somos salvos, em Jesus nós somos selados, em Jesus nós temos o nosso destino mudado, porque o nosso destino era para nós termos a morte eterna por conta dos nossos pecados. Mas Jesus vem e muda a nossa sorte, e nós nos alegramos por isso, porque Jesus muda a nossa sorte, porque Ele transforma o nosso destino, e Ele mesmo, pelo seu sangue, nos dá a vida eterna. Ele morre a morte que era de nosso direito, para que nós tenhamos vida pela graça e misericórdia dEle, uma vida que não merecíamos, mas que recebemos pela graça, mediante a fé. Nós te agradecemos, Senhor, e nos ajuda a sempre lembrarmos deste momento, não só hoje, Pai, mas estamos aqui para celebrar esse momento realmente, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos porque a morte de Jesus Cristo, nós cremos, foi por nós, por todos nós que estamos aqui. E nós te louvamos por isso. Nos ajuda a nos servirmos agora destes elementos com alegria, realmente lembrando o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus e para a tua glória, Pai. Amém e amém.